E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Hoje o vídeo vai ser uma materinha só, mas eu acho de extrema importância, que é questão moral, tá? Do governo japonês. Mas eu vou chegar lá. Antes de começar a matéria, só quero soltar um alerta, tá? A cidade, no caso assim, o estado de Shizuoka, para Minami-Izu, tá? Emitiu ordens de evacuação para 7.405 pessoas em 3.812 domicílios. Tá? Então você vê que praticamente assim emitiu alerta para Minami-Izu todinha, tá? Nessa brincadeira toda. E é um alerta de nível 4. Por que disso, japonês? Porque geralmente tem 5 alertas, são 5 níveis, desculpa, são 5 níveis, tá? E o alerta que foi emitido são o quarto. Então é o quarto mais perigoso, tá? Se fosse nível 1, tá? Era o mais fraquinho, então é nível 4. Então nível 4 questão de perigo, tá? De 5. Então é complicado, a coisa é complicada. Então para você que está aqui no Japão, para você que vai vir para cá, tá? Geralmente quando dá esses alertas assim, é porque alguma coisa tem. Então, para evitar pagar para ver, eu sugiro, tá? Geralmente assim, que as pessoas procurem aonde fica o abrigo de emergência. Geralmente está escrito em japonês e inglês. Dependendo da localização, até em português também. Eles escrevem lá, centro de evacuação, né? Escreve em inglês também shelter ali e escreve em Nihongo. Então dá para tomar, como é que se fala assim, cuidado nessa parte, dá. Mas é sempre bom você identificar. Para você mesmo que está vindo a turismo no Japão, é sempre bom você ter uma noção, né, da onde fica aqui o centro de evacuação, porque se acontecer alguma coisa, dá para você correr, tá? No Google Maps ali às vezes aparece, tá? Se você procurar ali. Mas vamos lá. Vamos à matéria aqui. Por que eu falo que isso aqui é uma parte de questão moral? Olha só, a fim de garantir o abastecimento estável de alimentos, o Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca do Japão, juntamente com empresas comerciais, né, trocaram opiniões. Só que eles escancararam isso muito a público. Isso é uma coisa boa? Não, não é. Moralmente falando, não é bom. Tá? É uma coisa que deveria ser feita a portas fechadas? Sim. Por que eu falo esse tipo de coisa? Esse tipo de prática que eu vou trazer para você aqui, que eles estão sugerindo, isso já vem acontecendo. Tá? Não é de hoje, tá? Que isso vem acontecendo. A China é muito mais engajada nisso hoje em dia do que o Japão, mas o Japão já fez muito isso, tá? Desde a década de 70. Né? Eu falo assim porque meu pai era gerente da Sumitomo no Brasil na época que ele era vivo, que Deus o tenha, tá? Meu pai já é falecido. Então tinha muitas práticas que aconteciam ali na Sumitomo que, como é que fala assim, ele relatava para mim. Tanto que às vezes tinha viagens de inspeção e ele me levava junto, né, para poder ver. Por isso que eu falo que nessa parte assim, parte de economia, eu já tenho uma certa bagagem ali, porque eu já venho acompanhando desde muito novo nessa parte de economia. Meu pai sempre me explicando algumas coisas e etc. Então ele me falava que tinha algumas práticas que o governo japonês fazia, assim, juntamente com as empresas que elas Sumitomo no Brasil que eles fizeram, que, como é que se fala, não é legal. Não é legal assim, não foge, como é que se fala, da regra. Mas, moralmente falando, eu acredito que não seja legal. É a mesma coisa que eu vou apresentar para você aqui. Então, diz pra mim, tá? Depois que você assistir o vídeo todo, tá? O que você acha desse tipo de coisa moralmente falando, tá? Eticamente é questionável, já logo de cara, tá? Porque praticamente isso aqui o que é? Nada mais é do que um suborno, tá? Eu vou te dar um negócio ali em concessão que você vai me beneficiar. Então aquela prática de livre comércio que o Japão prega, desculpa o termo, tá? Agora eu sou obrigado a usar um palavrão aqui, alguma coisa, que o Japão prega pra caralho na parte do Ocean, né, que existe os tratados econômicos, que tem o Ocean e outros aí que o Japão faz parte, que ele prega pra caralho o tratado do livre comércio, esse tipo de coisa não existe, tá? Então, se você entende Nihongo, olha só escuta isso aqui, tá? E se você não entende, quer saber mais disso aí, fica comigo, ó. É assim que a gente passa vergonha. Vai, miséria.
日本は小麦や大豆などの穀物、それに肥料などの多くを輸入に頼っていますが、世界的な人口の増加や中国などの購買力の拡大を背景に、食料などの獲得競争が激しくなっています。こうした中で、農林水産省と主要な商社による意見交換会が開かれました。坂本大臣は、穀物などの輸入をめぐる情勢は大きく変化し、我が国がいつでも好きなだけ安価に輸入できる時代は終了したと述べ、日本向けの農産物の集荷施設や港の積み出し施設などの整備を後押ししていく考えを示しました。Então, para você que entende Nihongo, já deu para você ter uma noção. Tá? Para você que não entende, continua com o tiozão aqui, já para você ter uma ideia. À medida que a concorrência pelos alimentos se torna mais intensa em todo o mundo, o Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca do Japão e as empresas comerciais que importam cereais realizaram uma reunião para trocar opiniões sobre como garantir um abastecimento estável de alimentos. Até aqui, a ideia inicial é bacana. Pô, bacana. Tá? Isso para mim, tá? Moralmente falando. Nessa altura, o ministro da Agricultura, Floresta e Pesca, Sakamoto, manifestou sua intenção de apoiar o desenvolvimento de instalações, né, de produtos agrícolas com destino ao Japão, no caso assim. Fazer, como é que se fala, pequenos, como é que se fala, fora do Japão, tá? Pequenos centros de distribuição para o Japão. Igual o Japão, faz de conta assim, no Brasil, ele cria um centro de distribuição no Brasil. Então ele vai lá e compra cereais dos agricultores ali, tá? E estoca naquele país. E quando o Japão precisar, ele já comprou, é dele, então ele só pega e manda, tá, para o Japão. Então nessa ideia, até aí tudo bem, tá? Mas a prática que eles querem fazer que é meio complicada. Mas vamos lá. O Japão depende das importações de muitos cereais, como trigo e soja, como o Japão veio fazendo aqui, que ele mudou as regras de plantio aqui no Japão. Por isso que deu o problema com o arroz, a falta de arroz aqui no Japão. Está tendo falta de arroz de determinadas marcas. Por quê? Por causa do plantio e soja, que eles mudaram a cultura, tá? Bem como de fertilizantes. Sim, quando começou a guerra na Ucrânia lá, por causa do caralho, desculpa, do Putin, o fertilizante químico que o Japão importava da Ucrânia subiu muito o preço. Aí juntou com o raio do dólar, que o Japão também não quer proteger a moeda dele, muito pelo contrário, ele quer deixar a moeda dele escancarada. Por que eu falo esse tipo de coisa? Se você tiver dúvida do que eu estou falando, só procura saber do Hong Kong dólar. Para mim, é uma das moedas mais fortes que existem hoje em dia, o Hong Kong dólar, tá? Mas isso aí é aquela velha história, conversa pra gente grande. Mas então, como é que você diz? Então o fertilizante, ele ficou muito caro, juntou com o dólar caro. Então você vê que os produtores aqui no Japão, principalmente os pequenos, eles estão sofrendo com esse tipo de coisa. Mas você vê que o governo japonês ele não está nem aí para os pequenos. O negócio é garantir nosso lucro ali quando a gente repatriar o dinheiro em relação a títulos. Por isso que eu gravei uma matéria falando que o Japão, para ele está ganhando muito mais dinheiro com investimentos em títulos e ações no exterior, juntamente com as empresas quando repatriam dinheiro, do que com gerando emprego aqui dentro, para melhorar o PIB. Só que é aquela velha história. Se não gerar dinheiro, não gerar empregos e PIB, e aumentar o PIB aqui dentro, o país não vai para frente. E essa parte dos títulos, uma hora vai cair. Se o Japão não tiver a renda aqui dentro para o PIB, e na hora que os títulos caírem, vai ser duas quedas. Porque uma já está tendo. E na hora que cair, tiver a queda dos títulos, você já sabe o que vai acontecer do Japão. Eu não preciso falar. E o Japão já está na metade do caminho, porque é 50%, porque o do PIB já não cresce. E se não cresceu dos títulos, você já sabe para onde que isso está indo. Tá? Por isso que o Japão está tomando já está vendo certas coisas. Tá? Então, com essa parte dos fertilizantes, está afetando muito a agricultura no Japão também.
Por isso que eles citaram os fertilizantes aqui. Tanto que quem acompanha o canal deve se lembrar que eu venho relatando esse tipo de coisa também, que os agricultores começaram a, como é que fala assim, usar como alternativa o esterco, tá? Dos mais variados tipos, tá? Desde no caso de boi, de galinha, tanto que o de galinha tá até barato, tá? Você vai no home center, você encontra o sacão lá bem barato, por sinal, porque tá começando a sobrar, tá no, como é que se fala assim, no mercado, tá? De tanto que tá aparecendo, tá? O esterco de galinha, então dá pra, como é que se fala, dá pra usar um negócio. Só que eu usei aqui em casa, uma coisa eu falo pra você, tem que tomar cuidado, porque sobe um cheiro de amônia da miséria, principalmente no calor do saco de plástico fechado ali, na hora que você vai abrir, sobe um cheiro de amônia miserável. Então tem que tomar um cuidado miserável com isso, tá? Mas de qualquer maneira, então você vê que tá tendo esses problemas aqui no Japão, tá? E são problemas que não são de hoje, tá? São problemas já recorrentes, que o próprio governo Kishida, ele não tá tomando uma atenção maior para tentar mudar. Ele tá deixando assim, igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Só que isso aí tá trazendo cada vez mais consequências, tá? Mas continuando aqui. O Japão depende das importações de muitos cereais, como trigo e soja, bem como fertilizantes, mas a concorrência por alimentos e outros fornecimentos está a se tornar mais intensa, devido ao crescimento da população global e a expansão do poder de compras em países como a China. Sim, tanto que a China ali, ela tá botando até regras, como é que se fala assim, para a compra da soja. Antigamente não, a soja, como é que se fala assim, a China ela comprava, se saísse como é que se fala assim, uma safra inteira, a China praticamente ia lá e comprava a safra inteira, independente da qualidade. Hoje não. Hoje a China está colocando certas regras para poder comprar a soja brasileira, tá? Como determinados outros produtos, tá? Quem acompanha o agro no Brasil tá vendo esse tipo de coisa. Japonês, mas como é que você sabe do agro do Brasil? Porque às vezes eu preciso acompanhar, porque é aquela velha história, né? Se eu quero aplicar em ações, em títulos, eu preciso saber determinadas coisas, porque para mim poder fazer uma compra mais assertiva. Por isso que eu falo assim, que para comprar ações, fazer compra e venda de ações, para day trade, você precisa ter mais ou menos uma ideia, tá, do que está acontecendo, para você ter uma compra mais assertiva. Se você vai fazer só para proventos, no caso só para poder ganhar juros, aí já não é tanto, tá? Esse negócio, porque você quer viver de juros, não de compra e venda. Por isso que às vezes o título ele é muito mais interessante do que o CDI e o CDB e o Tesouro Direto, como eu já expliquei em outro vídeo. Só vou fazer uma explicação rápida. CDI, CDB, Tesouro Direto, PGBL e outras coisas são bacanas, sim. Só que o rendimento é lento, ele é muito lento. Então você vai comprar, no caso seu título ali, e vai esquecer. Ele vai deixar rendendo ali, você vai esquecer ele, tá? Porque você só vai ganhar com juros. O título, no caso assim, títulos, bolsas de valores, etc. Não, você vai comprar a cota, tá? Aí, você comprando a cota, vai ser muito parecido com o Bitcoin. Só que a única diferença é que o Bitcoin não te rende juros. Os títulos, no caso assim, títulos e bolsas de valores, etc., eles não são todos, tá? Alguns te rendem juros, então as pessoas conseguem viver de juros. Além que, se precisar, eles podem vender o título também, então você ganha duas vezes. Dá para você ganhar com a compra e a venda dos títulos e juros, no caso os chamados proventos. Então é interessante, esse tipo de coisa é interessante, para quem quer ganhar dinheiro, fazer dinheiro rápido. Só que, é aquela velha história, dependendo da situação, você precisa dar aquela estudada. Por isso que eu falo assim, que eu preciso acompanhar às vezes o agro, porque às vezes eu quero investir, quero ver as ações de um grupo de suco de laranja, por exemplo. Mas se eu ver que está dando problema com geada, alguma outra coisa, eu já não vou comprar, porque vai desvalorizar. Igual ontem, no Japão, os títulos de determinadas empresas caíram mais de 800 ienes. Então foram emitidas ordens de venda para uma pancada, porque as pessoas não querem ficar com, como é que fala, com um título que não vai valorizar. Só que é naquela, quem está mexendo com parte, até porque quem está querendo viver de juros também
Quanto mais ele desvaloriza, dependendo mais ele vai, como é que se fala, ele vai pagar menos. Tá? Só que tem aquela coisa, quanto mais juros uma empresa vender, menos ela vai pagar de proventos. Tá? Menos juros ele vai pagar para as pessoas, porque vai pulverizar muito. Tá? Então você tem que tentar encontrar um equilíbrio nessa parte de comprar títulos das empresas, quanto que ela está pagando e etc. Para você poder ter um certo ganho. Mas o ganho em si ainda é muito maior do que um CDI, um CDB, tá? Um tesouro direto. Então, às vezes, vale a pena esse tipo de esforço, sim. Tá? Você consegue fazer dinheiro muito mais rápido. Mas é aquela velha história, não pode ter preguiça. Tá? Mas, deixando essa aulinha de lado aqui, vamos continuar aqui. Nesse contexto, o Ministério realizou uma reunião para a troca de opiniões entre o Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca e principais empresas comerciais, com presenças também do Ministro da Agricultura, Sakamoto. A esse respeito, Sakamoto disse: a situação em torno da importação de grãos e outros itens ficou drasticamente dramática. Tá? E os dias em que o Japão podia importar tanto quanto quisesse a qualquer momento, acabou. Então ele mostrou a sua intenção de apoiar o desenvolvimento, né, desses centros. Eu vou ler de novo aqui, já para você ter uma ideia, porque a partir daqui que a coisa começa a ficar mais explícita e mais escancarada a safadeza. Tá. A esse respeito, Sakamoto afirmou: a situação em torno da importação, aquilo que o Japão compra, tá, de grãos e outros itens, mudaram drasticamente. Tá? Dramaticamente. E os dias em que o Japão podia importar tanto quanto quisesse a qualquer momento, acabou. Então você vê que o Japão ele não consegue mais comprar o que ele quer, no volume que ele quer e quando ele quer. Você vê que o próprio ministro do Japão está falando esse tipo de coisa. Então já dá para você sacar o quê? Tem muita coisa no comércio exterior que é complicado. Por isso que eu falo para as pessoas: quer fazer análise de mercado? Veja uma visão macro. Tá? Não pega aquelas regras que estão nos livros de escola de 1980 e aplica, porque não dá certo mais. Você tem que se atualizar. Por isso que eu falo assim, eu faço minhas análises, elas batem, as pessoas vêm com as análises delas, não que esteja errado, mas em partes não dá certo as análises das pessoas. E daqui a pouco aparece alguma matéria que contradiz a pessoa ali. E eu trago essa matéria no canal e as pessoas ficam muito pé da vida, para não falar outra palavra, comigo. Mas eu vou falar o quê? Elas não estão usando, como é que fala assim, as regras atuais. Elas estão usando regras de 1900 na bolinha. E na situação atual, a regra antiga não vale mais. Tá ficando para trás. Tá? Então você vê que o Japão ele não consegue mais comprar da forma que ele queria. Tá? Porque, já sabe por quê, China e outros países estão comprando. Então, o Japão, desculpa falar, tá? Mas o Japão está parecendo a Apple. O Japão ele fez um nome, igual a Apple. A Apple fez um nome com os iPhones. Tá? O Japão fez o nome dele. Só que outras linhas estão crescendo, igual a China cresceu. Aí você coloca a China como se fosse uma Xiaomi da vida. Ali. E você vê que a Xiaomi está conquistando o mercado. Por quê? Ele está fazendo telefones bacanas, com baterias de longa duração, tá? Com cada vez menos travamentos. Então você vê que ali ela está ganhando espaço, a mesma coisa. O Japão ele ganhou espaço depois da década de 80 e 90 ali, com o rótulo Made in Japan. Tá? Só que com esse tempo ele parou de inovar, está ficando para trás. Você vê que o Japão só está perdendo na parte das, como é que fala? Na categoria de economia mundial. Você vê que o Japão caiu para quarto e só está caindo cada vez mais. E já existe uma previsão que o Japão vai perder para a Índia também, tá? Vai cair para quinto já. E assim vai, porque o Japão parou de inovar, só está fazendo, como é que fala assim, usando o nome. Tá igual a Apple. A Apple vai chegar uma hora que ela fez o nome dela, só que ela não vai chegar ao ponto que não vai ter grandes inovações.
Então vai ficar aquela inovação sem vergonha. Ah, solta uma coisa aqui para poder falar, para tentar manter a marca. Só que vai chegar uma hora que vai dar a caída. A Xiaomi ela está crescendo a passos largos. E aí? Você vê que só que a Xiaomi ela não mexe só com o telefone, ela tem uma série de produtos. Ela tem uma linha de produtos muito grande. Então a chance dela de permanecer no, como é que fala, no mercado, às vezes é muito maior do que aquele que só fez o nome. Porque vai chegar uma hora, se aquela marca que só fez o nome, ela não inovar de uma forma ferrenha, ela vai perder, vai ficar para trás. E o Japão, está acontecendo isso com o Japão agora. É uma analogia? Sim, mas não tem outra coisa. Tá? Mas continuando aqui, em resposta, as empresas comerciais sugeriram apoiar o... a partir daqui começa a safadeza. Tá? Mas isso aqui é uma prática que já vem desde 1970. Em respostas, as empresas comerciais sugeriram apoiar o desenvolvimento de infraestruturas como caminhos de ferro e portos. Caminho de ferro que eles falam aqui na tradução é linhas de trem. Tá? Linhas de trem, metrôs, etc. Assim. Caminhos de ferro e portos nos países parceiros importadores através do APD, que é a Assistência Oficial do Desenvolvimento do governo japonês. Que o Japão ele tem esse setor de assistência oficial de desenvolvimento para os outros países. Tá? E realizar discussões intergovernamentais para corrigir os sistemas e práticas opacas dos países parceiros. O Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca continuará a considerar medidas necessárias tendo em conta os pedidos recebidos. Deu para você entender? Eu acredito que não. Porque se a pessoa não analisar, esse último parágrafo aqui vai perder o sentido. Por quê? O texto está falando o tempo todo de compra e venda e garantir abastecimento de grãos e outros produtos para o Japão, que o Japão não está conseguindo comprar. Aí daqui a pouco o texto muda da água para o vinho, falando: em resposta, as empresas comerciais sugeriram apoiar o desenvolvimento de infraestruturas como caminhos para os trens e portos nos países parceiros importadores, através do APD, que é a Assistência Oficial do Desenvolvimento, e realizar discussões intergovernamentais para corrigir os sistemas de práticas opacas de países parceiros. Então você vê que nós estamos falando de compras e depois está falando de ajudar o país com infraestrutura. O que isso quer dizer? Que a partir da hora que você está ajudando o país com infraestrutura, não é só aquela coisa benevolente, igual que o Kishida fala. Vamos ajudar o mundo a crescer, vamos não sei o que. Não. Eu vou te ajudar ao seu país crescer, eu vou te dar um dinheirinho ali para você fazer seu trilho do trem ali, aumentar seu porto, a eficiência do seu porto, em contrapartida, eu quero seus grãos, sua parte de, como é que se fala assim, de fertilizante e outros produtos, mas eu quero ter a exclusividade sobre esses produtos. Deu para você entender agora o tamanho da safadeza? Então, aquela ideia de livre tratado, de livre comércio, vamos negociar nós dois, beleza, aqui é tanto, aqui é tanto. Negociamos, acabou, não tem barganha, não tem, como é que se fala assim, barganha que eu falo assim, esse tipo de coisa. Olha, eu vou te dar a linha do trem ali, tá? Eu vou bancar para você a linha do trem, mas eu vou comprar essa, mas eu quero todos os seus grãos. Então você só pode vender para mim. Aí eu te dou a linha do trem. O que é isso? É suborno. Nada mais é. Tá? Então a parte do livre comércio acabou. Então aquela ideia que o Kishida vem falando, vamos praticar o livre comércio, não existe. Você vê que o próprio governo japonês está mais sujo que pau de galinheiro. Para poder tentar garantir, tá, as reservas para ele. Seja de grãos, fertilizantes e outros produtos. Minério de ferro. Tá? Tanto que o Kishida teve no Brasil tempos atrás. Por que você acha que o Kishida estava tempos atrás no Brasil? Não é para poder promover os Dekasegi. Como é que fala assim? A cultura Nikkei. Mas nem ferrando. O Kishida estava no Brasil procurando o quê? Commodities. Simples assim.
Então não tem outra coisa, tá? Então vamos colocar os pezinhos no chão. Então já dá para você ter uma ideia. E esse tipo de prática aqui a China pratica bastante. Quem vê praticamente assim a parte de geopolítica, vê que principalmente assim, a China está usando muito esse tipo de coisa agora na África. Porque a África tem aquela parte de minério de ferro, tem muita coisa lá, tá, que interessa para a China. Então a China está usando esse tipo de coisa, desses investimentos em infraestrutura, mas ela está conseguindo arrecadar coisa para ela, como em outros locais. Tanto que você vê que a China ela tem aquele barco pesquisa dela, praticamente ela passa mapeando o mar em outros locais no mundo inteiro com esse barco pesquisa dela. Eu não vejo outros países, né, o Japão relatando o barco pesquisa de outros países, só vejo da China. Vira e mexe, para quem assiste televisão japonesa aqui, aparece esse raio desse barco pesquisa. Que ele sai batendo, como é que se fala assim, radar e sonar para tudo quanto é lado. Não só no fundo do mar, mas para tudo quanto é lado. Então eles estão vendo que a China está pesquisando, está pesquisando o fundo do mar, os outros países, está vindo tudo. Porque eles estão vendo aonde tem recursos para eles, eles não são besta. Diferentemente que o Japão ficou para trás nesse ponto. O Japão foi besta e ficou para trás. Por quê? Criou nome, criou aquela certa, como é que se fala assim, conforto, tá? Só que você vê que está ficando para trás. Agora está tentando correr para tirar o atraso. Só que esse tipo de prática, falar que é uma prática, como é que se fala, legal, não é. Moralmente falando. Vai falar que é legal? Não, não é legal. Tá? Mas moralmente falando, não é legal, porque quebra aquela ideia do livre tratado, do livre comércio. Vamos negociar nós dois livremente aqui, tá? Sem ter, como é que se fala assim, grandes intenções. Realmente é o livre comércio. Ó, eu posso te dar um desconto aqui no imposto, alguma coisa aqui, baixar aqui. Então você compra tanto de mim, eu te dou um certo desconto. Isso seria o chamado tratado de livre comércio. Não é aquela ideia assim, vamos colocar barreiras aqui ou alguma outra coisa. Não. Tá? Mas você vê que tem muita coisa por trás, muita safadeza. E o Japão, você vê que, moralmente falando, tá muito aquém, tá? Dessa parte moral. Por isso que eu falo, tem que tomar cuidado, tá? O japonês não tô cuspindo no prato que comeu. Eu tô mostrando para você que tem muita coisa errada. Que o governo japonês, ele tá mais sujo que pau de galinheiro para poder falar da questão moral do resto do mundo. Principalmente o Kishida. Principalmente se usar esse tipo de prática. Porque se você faz esse tipo de prática, aqui, usando o teu nome, usando sua, como é que fala assim, sua carteira, você tira, como é que se fala assim, a chance de outros países fazerem comércio. Igual se aparece um país pequeno precisando de comprar grãos, ele não consegue, porque o Japão praticamente manipulou todos os grãos daquele país. A safra daquele país. E são coisas pequenas? Não, são tratados geralmente grandes. Tá? Igual teve um tratado que aconteceu, tá, na década de, como é que se fala assim, de 70 ali, no Brasil, que o Japão ele ia ajudar o Brasil a fazer a linha de trem lá no Brasil, só que em contrapartida, o Japão ele teria, como é que fala assim, isenção de impostos no minério de ferro durante 20 anos no Brasil. E aí? Então já dá para você ter uma ideia como é que a coisa é. E você vê que esse tipo de tratado aqui não é diferente. Então você acha que o negócio é um negócio, como é que se fala assim, honesto? Não, para mim isso aí é suborno. Para mim, nessa parte, isso é suborno. Ó, vou te dar um negócio, vou te dar um presentinho, tá? Para você me favorecer. Esses presentinhos nada mais são do que suborno. Mas você vê que, como é que se fala assim, para os outros, não faça, mas eu posso fazer. É mais ou menos essa a ideia. Então, por isso que eu falo que tem muita coisa do atual governo japonês, apesar que da época de 70, tá? Vem acontecendo, mas muito por debaixo dos panos. Mas a coisa agora escancarou. Você vê que praticamente assim, perderam a vergonha na cara. Igual,
soltar um negócio desse assim a público, porque praticamente aqui eles vão usar dinheiro público, de financiamento de dinheiro público, para desenvolver outros países em troca da exclusividade dos grãos ou de outros produtos daquele local, daqueles países pequenos que estão em desenvolvimento. Para mim, eu acho isso aí uma puta de uma sacanagem. Então não tem nada a ver com aquela ideia que o Kishida espalha por aí, aquela ideia altruísta de ajudar os pequenos a crescer, em troca, né, da felicidade alheia. Não. Por isso que eu sempre falo para você, não existe almoço de graça. Sempre tem alguma coisa por trás, alguma intenção por trás, e nesse caso aqui está muito escancarado. Tá? Por isso que eu quis trazer esse tipo de informação para você aqui, para você ter uma ideia do o tipo de coisa que nós estamos lidando todos os dias aqui no Japão. Tá? Não vai achando que tudo aqui é altruísta, que as pessoas estão a fim de estender a mão por benevolência, porque não é. Tá? Sempre tem alguma coisa por trás e sempre tem alguma safadeza. Tá? Então por isso que eu falo, não há nada de errado em você ser egoísta, até um certo ponto. Para você poder se proteger, proteger a sua família de certas safadezas. Se você tem direitos aqui no Japão, usufrua dos seus direitos. Da mesma forma que se você tem deveres, faça seus deveres. Ah, japonês, mas é difícil conseguir meus direitos. A partir da hora que você faz os seus deveres, seus direitos são consequência. Tá? Por mais que seja difícil, se não der por aqui, você vai por ali. Mas uma hora você consegue. Tá? Porque faz parte. Tá? Mas existem regras também. Entre direitos e deveres existem regras. Por isso que é sempre importante você saber as regras. Por isso que eu trago muita coisa do governo. Por quê? Para você saber das regras. Mesmo que seja de uma forma incompleta, mas você já tem uma noção das regras que estão vindo. A regra do jogo. Porque se você não sabe, não tem noção das regras do jogo, quando for sua vez de jogar, você não vai saber o que fazer. A partir da hora que você não sabe o que fazer, você vai estar à mercê dos outros. Quando você estiver à mercê dos outros, os outros vão fazer o que quiser com você, porque você não sabe a regra. Então eles podem te negar certas coisas que são do seu direito, eles vão querer te cobrar coisas a mais que não tem necessidade. E assim a vida segue. Por isso que eu gosto de trazer certas coisas. Eu gosto de informar as pessoas sobre o que está acontecendo. Como é que fala assim? Para quando chegar a sua vez no jogo, não ficar igual um patinho. Tá? Assim, sem saber o que fazer. Porque quando eu comecei a vir para o Japão, se eu tivesse todas essas informações que eu tenho hoje disponíveis, puta, eu tinha acertado 3 vezes mais. Eu tinha errado 3 vezes menos. Mas é aquela velha história. Vai de cada um querer absorver as regras, querer absorver as informações. Tem gente que não está nem aí. Ah, eu não sei das regras, não quero aprender Nihongo, qualquer coisa eu contrato um Tsuyaku. Tem gente que para isso é assim. Só que na hora que o Tsuyaku sai caro, ou outra coisa parecida, a pessoa começa a chorar. Ah, eu sou um coitado, a vida não presta, eu sou um merda, e começa. Mas o que ela fez por ela? Quando ela tinha tempo para ela fazer. Ela não fez nada por ela. Faltou responsabilidade ela com ela. Foi igual da última vez que eu fui lá no consulado para renovar o passaporte. Tinha 2 moças conversando, 2 senhoras. A senhora, uma delas falou assim: eu já tenho mais de 20 anos no Japão, nunca quis aprender Nihongo, nem me interessa aprender Nihongo. Você vê que é uma pessoa que está à mercê de qualquer coisa. E ela tem que pagar por tudo. Aí nisso que a vida sai cara, acha ruim. Mas você vê que quando a pessoa ela tem que tomar responsabilidade para ela, por ela, não faz.
Aí tem que depender dos outros, depender da caridade dos outros. O outro é mais do que ela. Porque ela é a coitada, eu não sei Nihongo. Só que, por que não estudou? Porque material tem. Você não quer pagar por um curso? Como eu falo, hoje em dia, pagar curso de Nihongo não é, como é que se fala, gasto, é investimento. Porque as coisas estão mudando muito rápido aqui no Japão. Então, se você, como é que se fala, quer ganhar mais, você precisa investir. É diferente da década de 80, 90, que você podia vir sem Nihongo para cá e ganhar 300, 400 mil. Naquela época você ganhava sem saber Nihongo. Hoje não. Hoje você tem que saber Nihongo. E em um certo grau, para você ganhar cada vez mais. Porque hoje em dia você tem mais concorrências de trabalho. Você tem praticamente a Ásia inteira de concorrência com você, aqui no Japão. Então, se você não tiver, como é que fala assim, aquela coisa a mais para oferecer para o mercado japonês, tu vai ficar para trás. Simples assim. São coisas que as pessoas não estão visualizando ainda. E eu tento mostrar todos os dias que a pessoa precisa ter esse a mais para o mercado. Porque senão ela vai ficar para trás. E se ficar para trás, não adianta chorar depois. Entrar nos Facebook da vida, ficar fazendo rifa para tentar arrecadar dinheiro, porque não vai dar. Não que eu estou falando que esse tipo de coisa é errado, mas fazer rifa e bolão no Japão é proibido. Até onde que eu saiba, é contra a lei. Então, se alguém estiver fazendo uma rifa, alguma outra coisa assim, dependendo, se alguém chegar lá e denunciar, o outro tá lascado. Porque sempre tem gente para prejudicar. Eu falo assim, porque já tentaram derrubar o canal aqui das mais diversas maneiras. Então, por isso que eu falo, gente ruim para tentar prejudicar o outro tem de monte. Tem muito mais do que para tentar ajudar. Então, só toma cuidado. Tá? Quem avisa, amigo é. O vídeo ficou compridaço, ficou, tem parte moral aí, tem, tá? Como é que se fala assim, a parte de moralidade é, como é que se fala assim, não é absoluta, ela é relativa, tá? Porque é aquela velha história, até onde vai minha moral em relação à sua, até onde vai a sua moral em relação à moral do vizinho, isso não tem como mensurar. Da mesma forma que a ciência ela não é absoluta, você vê que a ciência ela erra o tempo todo, ela se retrata o tempo todo, porque acontece alguma coisa nova para contradizer aquela coisa antiga da ciência. Tá? Da mesma coisa, nossa parte moral. Coisas que nossa moralidade que nós tínhamos há 20 anos atrás, dependendo hoje, já está um pouco mais branda, você deixa passar. Porque você já ficou mais tarimbado na vida, você já viu como é que a banda toca. E assim é com todo mundo. Não tem como falar assim, eu sou assim desde quando eu nasci. Não, muita coisa mudou na sua vida, seu pensamento mudou. As regras das pessoas mudaram também, tudo muda. Seu corpo está mudando em constante mudança. Não existe nada absoluto. Tá? A única coisa absoluta que a gente sabe que existe por enquanto é Deus. Só que até Deus é uma ideia abstrata, porque ninguém viu Deus ainda. Né? Então, como é que você é uma ideia muito abstrata também. Não estou falando que eu não acredito em Deus, estou falando que é uma ideia abstrata. Ideia abstrata em relação a acreditar ou não são duas coisas diferentes. Tá? Não confundam. Eu falo esse tipo de coisa porque tem gente que acaba confundindo, vai falar assim, seu ateu miserável. Se a pessoa me conhecesse, eu não falaria isso. Mas, vida que se segue. Mas de qualquer maneira, tem muita coisa assim que a gente realmente tem que tomar cuidado. Tá? Pra gente não ficar ali a ferro e fogo. Igual o governo japonês. O governo japonês ele é muito ferro e fogo por um lado, mas para outro lado ele tá mais sujo que pau de galinheiro. Porque isso aqui para mim é uma prática suja. Tá? Ele tá minando, como é que se fala assim, a concorrência dos pequenos. Ele sendo grande, ele tá tirando, como é que fala, a oportunidade dos países pequenos de fazerem compras, usando esse tipo de prática. Para mim é uma safadeza. Porque na década de 70, aquilo que eu falei, o governo, em troca de
retirada de impostos, tá? Por 20 anos e compraria minério de ferro do Brasil sem impostos. Então só pagaria o valor do minério e tá belezinha. Nesse caso aqui é diferente. Nesse caso eles estão querendo fazer entrepostos. Eles vão fazer postos nos locais ali. Eles vão construir, como é que se fala assim, galpões para estocar tudo ali. É diferente. Tá? Então praticamente assim, dependendo da situação, eles vão comprar safras inteiras e colocar ali. Para depois mandar para o Japão. Então você vê que tem coisas que vão minar os países pequenos. Né? Da mesma forma que dependendo desse tipo de coisa, vai comprar briga diretamente com a China. De quem vai comprar mais. Tá? Quem vai comprar mais, quem vai dar mais suborno, etc. Porque esse tipo de prática que o governo japonês estava fazendo, ele propôs isso, se eu não estou enganado, há 2 anos atrás. Quem acompanha o canal aqui deve se lembrar que eu noticiei esse tipo de coisa. Mas não dei tanta assim, ênfase na época. Mas você vê que agora, coisa de 2 anos atrás, vai, como é que se fala assim, vigorar muito mais agora. Com o sistema de assistência oficial de desenvolvimento do governo japonês. Então tem muita coisa, como é que se diz, que nós temos que ficar esperto. Temos como mudar isso? Não. Porque isso é prática deles. Mas nós temos como mudar a nossa vida. Por isso que eu sempre estou falando de títulos, investimentos, esse tipo de coisa, para você poder também começar a mexer. Para você ver alguma maneira para você melhorar a sua vida. Ah, japonês, eu queria tanto fazer esse tipo de coisa, mas não tenho conhecimento. Beleza, começa com pequenas leituras ou procura áudios no YouTube falando como, no caso, educação financeira. Tá? Ah, japonês, mas não tem time para isso. Beleza, não tem. Invista em você, vai procurar certificações, vai fazer um curso de Nihongo, como cansa de falar. O Nihongo hoje em dia, ele não é gasto, ele é investimento. Você está investindo em você, novo conhecimento. E esse novo conhecimento vai te fazer você ganhar dinheiro desde que você levante a bunda da cadeira e corra atrás. Porque cair do céu hoje em dia está muito complicado. Tá? Então você, não quero fazer esse curso de Nihongo, mas vou fazer um curso de solda aqui no Japão, que é uma coisa muito importante, pagar bem pra caramba. Vou fazer um curso de empilhadeira. Tá? Eu quero trabalhar com comida, beleza, vou fazer um curso de sushi, vou fazer um curso de udon, alguma coisa assim. Porque se eu voltar pro Brasil, eu consigo abrir um negócio, porque eu tenho certificação, eu aprendi a fazer. Foi igual que aconteceu comigo. Eu queria muito aprender a fazer tofu. O que aconteceu? Eu procurei emprego na fábrica de tofu. Eu aprendi a fazer o raio do tofu. Então, se eu quiser fazer aquele tofu soft, eu sei. Se eu fizer aquele tofu duro, eu aprendi a fazer também. Se eu quiser fazer o tofu temperado, eu aprendi. Tá? Quiser fazer aguê, eu aprendi. Porque trabalhei no local, fui passando nos setores. Acabei aprendendo, sim, graças a Deus. Tá? Então, são coisas que você consegue aprender, mas vai depender de você. Você ir atrás, eu tenho tal ideia, vou ali. Tá? Então, você vai. Igual coisas que eu aprendi também, decoração de comida sem querer aprender. Uma decoração de comida num hotel 5 estrelas. Porque quando eu acabei trabalhando como Severino, tá? Severino que eu faço assim, faço tudo no hotel 5 estrelas, lá no Arima, em Kobe. Acabei caindo na parte de cozinha ali, chegavam os cozinheiros na hora do vamos ver, vem cá, me ajudar aqui. Tá? Aí juntava aquela tropa, ele deixava a amostra e falava assim, eu quero que vocês montem os pratos assim. Então você vai fazer essa disposição assim, você assim, você assim, você assim, você assim. Então dependendo da situação, para montar 500, 600 pratos, que nós tínhamos que, às vezes, dependendo da recepção, da quantidade de clientes que chegavam, que eles alugavam o salão para eventos, era muito prato. Então precisava do máximo de pessoas possíveis ali. Porque tem tempo limite para você fazer aqueles pratos, para chegarem aqueles pratos pelo menos mornos, de quente para morno para os clientes de forma rápida. Então já dá para você ter uma ideia que o pau comia ali. Só que nisso você acaba aprendendo a estética, porque chegava aquele prato, tá? Chegava o prato de exemplo, ficava lá no meio.
E nós tínhamos que montar daquela maneira. Então você acabava aprendendo a estética. Da mesma forma que quando dava mudança de temporada, como eu era como é que falou, o faz tudo, o cozinheiro me catava, ó, vamos lá comigo lá que eu preciso carregar umas coisas, né? Preciso carregar não, precisava eu carregar, né? Ele só ia separando, eu carregava. Então ele tinha a parte de louças, de pratos, que ele queria separar para aquela temporada, ele ficava procurando. Daqui a pouco, ó, pega aquela caixa ali, pega aquela caixa ali. Né? Acho que por isso também que eu acabei ganhando essa miséria dessa erva, né? Porque é uma caixa pesada do cão. E nisso, como é que se diz? Você vai aprendendo a estética. Como é que eles recriam a estética. Da mesma forma, quando ele estava na cozinha ali, ele falava assim, ó, coloca o prato ali para mim. Ele ia lá, colocava um negócio, falava assim, ah, pega tal panela. Só que aí você tinha que ficar perto dele, você via como é que ele ia montando a estética. Então, se você tem um pouco de sagacidade, você vai aprendendo ali, você vai prestando atenção, você vai aprendendo determinadas coisas. É a mesma coisa em qualquer serviço, dependendo. Se você for um pouco sagaz na observação, você começa a aprender pontos de vista que você não tinha antes sobre processos, produção. São coisas que dá para você levar na sua vida. Tá? E de forma grátis. Mas isso aí, como é que se fala? Isso é uma conversa pra gente grande. Tá? Mas vida que segue. Eu sei que eu acabo falando, vou estendendo, puxo uma coisa ou outra, porque eu quero ver você crescer. Da mesma forma que eu estou crescendo, eu quero ver você crescer. Tá? Aí já falei, como é que você está crescendo desse jeito? É aquela velha história. Eu faço meus pequenos investimentos também. Da mesma forma que eu faço meus investimentos, com a experiência que eu tenho, eu vou falando para você. Só que eu não vou falar para você, ó, compra tal coisa, porque a sua realidade é diferente da minha. A minha realidade financeira é uma, a sua realidade financeira é outra. O que você quer para você daqui certo tempo, no caso, daqui 15, 20 anos, é diferente do que eu quero para mim. Então eu não posso falar para você, faça esse tipo de coisa, esse tipo de coisa, esse tipo de coisa. Mas eu falo para você, aprenda a educação financeira. Por isso que eu vou falando, certos títulos estão pagando assim, o título está pagando assado, ele está dando proventos assim, ele está no valor assado. Por quê? Para você já tendo uma noção de como que a coisa funciona. Tá? Porque se você tem essa noção aos poucos, é melhor do que engolir tudo de uma vez. E parte de economia financeira, se você tentar engolir tudo de uma vez, vai te dar uma azia. Você não faz ideia. Então é melhor aprender aos poucos. Com um vídeo eu solto uma coisa aqui, uma coisa ali, já para você ter uma ideia. Para você ir se familiarizando com o vocabulário, esse tipo de coisa. Por isso que eu tenho mudado um pouco o meu vocabulário também. Tem tudo um porquê. Não é nada assim, aleatório. Tá? Mas, chega de conversa fiada. Tá? Vou terminar por aqui, senão eu acabo me estendendo ainda mais. E arigato imaido.